Alvo de um ataque em Nova York, o escritor britânico Salman Rushdie passou por uma cirurgia, respira por aparelhos. Ele foi esfaqueado na manhã de hoje durante uma palestra. Ele ia conferir uma palestra, ele dá uma palestra. As últimas informações vamos conferir com a nossa correspondente ao vivo de Nova York, a Heloísa Vilela. Heloísa, boa noite, bem-vinda ao WW. Boa noite, William. Pois é, o agente literário do Salman Rushdie disse há coisa de umas 2 horas que as notícias não são muito boas, porque o escritor de 75 anos pode perder um olho. Ele teve nervos do braço cortados e uma das 2 facadas atingiu o fígado dele. Ele levou 2 facadas, uma no pescoço, outra no abdômen. Como você disse, ele está respirando com a ajuda de aparelhos. Esse ataque aconteceu hoje de manhã, pouco antes das 11 da manhã, quando ele tinha acabado de ser apresentado ao público de 2.500 pessoas que iam ouvir a palestra, quando esse homem, que já foi identificado, um homem de 24 anos, que mora em Nova Jersey, estado vizinho aqui de Nova York, se chama Hadi Matar. Ele saiu correndo pelo corredor do auditório, subiu no palco e atacou o Salman Rushdie, que viveu uma década inteira, né, sob proteção da polícia em Londres, depois que o líder religioso do Irã, Ayatollah Khomeini, decretou a fátua, que é essa sentença de morte para ele. Ultimamente ele vive aqui em Nova York, em Manhattan, já muito mais tranquilo, muito mais relaxado, sempre dizia que ele tinha que viver a vida dele. Eu volto com você, William. Obrigado, Heloísa. Boa noite para você em Nova York. Estamos aqui com o nosso Lorival Santana. Uma nota pessoal, me atinge muito essa notícia, Lorival. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Salman Rushdie. Foi na época para a revista Veja, da qual eu era correspondente na Europa. Fui submetido a todo aquele procedimento do Serviço Secreto Britânico. Me levaram ao hotel, me revistaram. Dali para o outro hotel, para um outro quarto. Aí entra o Salman Rushdie, que vivia sob essa proteção. E nessa conversa com ele, eu me lembro, o principal ponto era a questão da intolerância. E ele tem, nas novelas dele, eu tive a oportunidade de ler pelo menos 2, Os Satânicos e Os Últimos Suspiros do Moro, ele tem essa preocupação enorme com o espírito de uma época. Sim. E ele é meio que presciente, ele meio que prevê o espírito dessa nossa época, que infelizmente é da intolerância. Ele se tornou um personagem do tipo de realismo mágico que ele retratou. Em 2012, ele disse: o meu livro Versos Satânicos provavelmente não seria publicado hoje por causa desse ambiente de medo e de nervosismo. 10 anos mais tarde, essa avaliação dele é ainda mais pertinente do que em 2012. A gente regrediu, o iluminismo está sob ataque, a liberdade está sob ataque. Em 2016, houve a chacina na redação do Charlie Hebdo, em Paris, por causa da publicação de caricaturas do profeta. Veja, o livro Versos Satânicos não é a respeito de religião. Não. Não, é sobre a identidade de um imigrante, como ela sofre uma ruptura pelo não pertencimento mais à Índia e nem ao Ocidente, à Inglaterra. Mas o que é considerado, o que é tomado como ofensa, pelo menos na interpretação do Khomeini, do Ayatollah Khomeini, nos Versos Satânicos, é uma descrição da maneira como o profeta Maomé teria imaginado digamos, a fundação da religião. É absurdo. São sonhos de uma pessoa com esquizofrenia, que está num surto esquizofrênico. O personagem está num surto. A narração do livro. Sim, o personagem está num surto esquizofrênico e ele sonha com os versos satânicos. Ele é um muçulmano oriundo da Índia, exatamente como Salman Rushdie. Sim. Né? Então, é uma história interessantíssima, muito bem escrita, que para expor essa ruptura da identidade, da psique de uma pessoa que migra para um país muito diferente. E nessa outra novela dele, que é excelente, O Último Suspiro do Moro, fala tanto para nós, porque a narrativa de um Moro que deixa a Granada, na Reconquista Católica da Espanha, e vai de volta para o Oriente, para as origens, e ele descreve exatamente o retorno da intolerância, a partir da história de uma família. Fica a dica para quem aqui que nos acompanha, tem uma ideia de como é que um escritor com a categoria do Salman Rushdie
coloca os tempos que a gente vive. Que já era reconhecido internacionalmente antes dos versos satânicos. Quer dizer, Midnight's Children foi um livro de 1975 que teve um reconhecimento internacional. Ele é um escritor muito talentoso. Ele estudou história na Universidade de Cambridge, né? Era filho de um rico empresário muçulmano na Índia. Teve uma educação muito rica. É um homem extremamente sofisticado. Os livros dele são importantes, não só por causa da fátua do Khomeini. E traduzidos em português a maior parte. Deixa eu aproveitar o tempo que nós temos ainda, Lorival, e olhar para o outro lado ali. O chefe líder da Revolução Iraniana do Irã, Ayatollah Khomeini, é uma das grandes personalidades do século XX, exatamente por ele colocar a religião como fator central da organização de um Estado no Oriente Médio, no caso, o Irã. O que me registra como extraordinário é a permanência disso, porque nós estamos falando de um fenômeno que já tem mais de 50 anos. É que o controle é muito forte. Eu estive no Irã também 4 vezes, né? E ali a guarda revolucionária realmente tem um controle muito forte sobre a população. E mais, antes disso, o regime era do Reza Pahlavi, que era uma ditadura sangrenta, brutal, monarquia, né? E que foi substituída por um regime mais popular, mais preocupado com a situação. E a vida dos iranianos melhorou muito nos primeiros anos da Revolução. Houve uma urbanização muito grande, uma eletrificação do meio rural. Melhorou tanto, e o acesso à educação também, que os iranianos passaram a ser críticos da própria Revolução. E a partir daí foi que a repressão é que tem mantido esse regime. O Irã me fascina. Eu tenho certeza que aqui no WW a gente vai voltar a isso. Por enquanto a gente fica aqui. Lorival, muito obrigado pela participação, sempre muito bem-vindo.